Fazemos hoje mais um programa da nossa série, que é na realidade uma síntese de mais de 800 minutos de conteúdo que produzimos e exibimos no ano de 2012. Seguindo nossa linha de investigação sobre sustentabilidade, vamos falar sobre uma espécie de capital que foi, no passado, muito desmerecida em favor do capital financeiro, mas que hoje começa a receber de volta o verdadeiro valor que tem. Estamos falando da riqueza que está presente nas relações interpessoais, da importância das iniciativas locais para o desenvolvimento humano. Estamos falando do capital social e seus desdobramentos, como os negócios sociais e a educação para o desenvolvimento infantil. Debatemos com profissionais, pesquisadores e pensadores que estão à frente desses temas no Brasil, assuntos como a importância e o valor do capital social para o desenvolvimento das pessoas, as bases dos negócios sociais e a educação para o desenvolvimento infantil. No primeiro programa da série, conversamos com o físico Augusto de Franco, especialista em redes e desenvolvimento local e fundador da Escola de Redes. Augusto, como você definiria para o espectador o capital social? São redes de relações entre as pessoas que criam uma base de confiança, que criam vamos dizer assim, uma estrutura ambiental, no sentido do ambiente social, capaz de favorecer o desenvolvimento. É interessante ver como é que surgiu o conceito de capital social, a sua pré-história. E o Tocqueville estava lá fazendo uma viagem à América e, de repente, ele viu Histórica viagem que gerou o livro, né? Democracia na América. Isso em 1830, é o primeiro volume do livro. E ele percebeu um fenômeno que ele não tinha percebido até então. Ali na Nova Inglaterra, houve um choque de duas carroças. E então, ao invés das pessoas procurarem alguma autoridade para resolver, os circunstantes se reuniram em torno daquele acidente e julgaram quem tinha razão e todos saíram satisfeitos. Um recompensou o outro pelos prejuízos e tal. E então ele, olhando aquilo, falou: isso é o governo civil. E essa expressão, governo civil, é o antepassado em linha direta do conceito que muitos anos depois foi ser chamado de capital social. E a primeira pessoa que deu esse nome com o significado que nós hoje atribuímos foi a Jane Jacobs. Quando você aumenta o capital social, você aumenta a sua capacidade de desenvolvimento, você aumenta a sua capacidade de aprender. Por quê? Porque aumento do capital social significa que você está mais conectado, você tem mais relações, a sua rede está mais distribuída, o seu mundo está menor em termos sociais. E tudo isso facilita o quê? Criar um campo empoderante. As pessoas se sentem encorajadas, né? Elas querem fazer coisas, elas sabem mais, porque se elas estão ligadas a outras pessoas, elas podem guardar o conhecimento nos seus amigos. Então, o capital social é muito interessante porque ele é um fator sistêmico. Ao contrário dos outros capitais, que têm as suas particularidades, as suas especificidades, o capital social, como ele é a rede, ele é como se fosse assim, é o ambiente favorável para as coisas acontecerem. Agora, isso acontece mais nas áreas onde há pobreza, as pessoas não têm acesso a outros caminhos, ou é um processo que existe em toda a sociedade? É um processo que existe em toda a sociedade. Onde há pobreza, a gente nota uma base interessante, que é essa rede de solidariedade que você percebe nas favelas, nas localidades, vamos dizer assim, pobres. Você percebe que as pessoas, elas exercitam a ajuda mútua por questões de sobrevivência, né? Mas também em outros meios as pessoas são compelidas a interagir para viver, para conseguir emprego, em suma, para empreender qualquer coisa. Então o capital social ele está indissoluvelmente ligado a todas essas iniciativas em que pessoas se conectam com pessoas. O que o capital social tem a ver com o desenvolvimento? As comunidades que utilizam esse mecanismo tendem a prosperar mais, por quê? É engraçado, porque
em todas as variáveis do desenvolvimento, por exemplo, capital físico, financeiro, capital humano, elas podem variar e não significa necessariamente que o desenvolvimento vai subir ou vai descer. Mas capital social tem uma relação tão íntima com o desenvolvimento que quando o capital social é alto, o desenvolvimento é alto. Quando o capital social é baixo, o desenvolvimento é baixo. A sociedade não é um conjunto de pessoas. A sociedade é o conjunto de relações que existem entre as pessoas. Agora, onde o capital social é alto, o desenvolvimento é alto. Por quê? Porque onde a rede é mais tramada, você tem mais oportunidades para fazer qualquer coisa, você tem mais caminhos para empreender, você tem mais caminhos para ter uma boa governança. O que é que faz as pessoas se tornarem mais colaborativas? É um problema cultural? O que é que ajuda nesse processo? Na verdade, a pergunta seria, o que impede as pessoas de colaborar? Porque se você deixar as pessoas, elas colaboram. Só se você proibir. Quer dizer, a colaboração não é um sentimento, vamos dizer assim, intrínseco que a pessoa tem, um bom coração, eu vou ser colaborativo. Ela é um atributo da maneira como os seres humanos se organizam. Se você se organiza em rede, se você é permitido a você ir para qualquer lugar, entrar em contato com qualquer pessoa, e ninguém está mandando em você, nem você está mandando em ninguém, a única maneira de você fazer alguma coisa com alguém é colaborando, quer dizer, trabalhando junto. Então a colaboração é uma decorrência da maneira como você se relaciona com as pessoas. Ela é um atributo do padrão de organização e não de alguma qualidade intrínseca que elas tivessem, né? Até que ponto a confiança entre as pessoas ajuda na formação dessas redes e até que ponto também a tolerância desempenha um papel importante? Na verdade, o capital social já é a confiança também, né? Quer dizer, ele é a confiança ampliada socialmente. Em vez de ser a confiança de uma pessoa na outra, que ela conhece muito, é a confiança que já está estabelecida naquela comunidade, de tal maneira que ela já tem uma prática de confiar. E junto com a confiança e com a colaboração que nós estávamos conversando, vem a tolerância, não é? Quer dizer, vem a ideia de que as pessoas podem ser diferentes, mas mesmo assim elas podem fazer coisas juntas. Essa forma de organização em rede, ela foi aparentemente trazida pela internet, mas ela sempre existiu na história da humanidade, não? Na verdade, desde que existe sociedade humana, existe rede, porque rede são pessoas interagindo, não é nada além disso, né? É que a gente confunde com a mídia social. Então fala rede social, o cara pensa, o Facebook, o Twitter, o Orkut, mas na verdade aquelas são mídias, são ferramentas. As redes são pessoas interagindo. Então, desde que existe sociedade humana, existe rede social. O que aconteceu agora de tão extraordinário? É que nós temos meios de interação que são em tempo real. Em tempo real significa sem distância. Em tempo real significa que eu posso estar conectado a qualquer pessoa desse planeta, né? Instantaneamente, em termos práticos, né? E isso, então, acelerou os fenômenos que acontecem em função da interação. Uma fenomenologia que a gente não sabia. Um desses fenômenos é o desenvolvimento. Isso que a gente chama de desenvolvimento, que mudança é essa que a gente chama de desenvolvimento, né? Então é um desses fenômenos sistêmicos, vamos dizer, que acontecem em função da interação entre as pessoas. Nas suas palestras, você costuma fazer uma distinção entre participação e interação, achando que uma delas é mais interessante para a inovação e para a criatividade mesmo. Pode me explicar um pouco melhor? Assim, é sutil a diferença, mas é muito importante. Por quê? Porque na participação você se torna parte de alguma coisa que já está configurada. Então você faz um movimento e diz, vem cá participar, Gabeira, e lá vai você, né? Ou então você vai participar de um comício ou de uma reunião. De qualquer maneira, você tem as regras do relacionamento já estão dadas. Em geral, a participação pressupõe líderes, pressupõe pessoas que conduzam as outras, pressupõe uma certa disputa, porque na participação há sempre uma disputa intrínseca para ver quem dirige, né? E a interação não é assim. O que é a interação? Na interação, o que vai acontecer depende do que acontecer. Não está antes determinado.
Você acha que o fim, ou pelo menos a decadência profunda das estruturas hierarquizadas e fechadas, contribuiu de alguma maneira com movimentos como Occupy Wall Street ou a Primavera Árabe, ou até com a abstenção nas eleições brasileiras? Sim, sim. Aqueles movimentos foram movimentos de insubordinação às hierarquias. O que é hierarquia? Hierarquia é uma rede muito centralizada. Hierarquia é quando você diz, você pode passar por aqui, mas aqui não. Não é? Quando você direciona o fluxo. Isso é hierarquia. E, na verdade, aqueles movimentos que aconteceram desde o 13M espanhol, não sei se você lembra, quando houve atentados lá nos trens. Através do telefone celular, mobilizaram. Exatamente. E venceram as eleições, até mudaram o rumo das eleições. Eles nem queriam vencer as eleições, mas eles queriam mudaram só o rumo. Mudou o rumo, porque 72 horas depois estava a disputa entre o candidato de Aznar, que é o Rajoy, que está agora, e o Zapatero, que não tinha chance de ganhar, acabou ganhando. Aquilo ali foi um swarming. Swarming quer dizer, foi um enxameamento. Ninguém convocou. Uma onda. Foi uma onda. Nós chamamos no Brasil, uma onda. Foi uma onda, mas ela nasceu, ninguém sabe quem. Não tinha um líder, não tinha um partido, não tinha uma organização hierárquica que ia convocar e arrebanhar aquele povo. Então foi um sujeito mandando um SMS para o outro, que mandou para o outro, que mandou para o outro, e pronto, enxameou. E os instrumentos, né, o telefone celular, na época já permitia essa possibilidade. Exatamente. É isso mesmo, eu acho que aqui no Brasil também nós tivemos um grande nível de abstenção nas eleições, mostrando que os partidos políticos também, com suas estruturas fechadas, já não respondem mais a essas expectativas, você não acha? Eu acho. O partido ainda é uma organização do passado, quer dizer, ele está organizado, ele decalca a estrutura do Estado, a estrutura piramidal do Estado, né? Quer dizer, ele de certa maneira, ele diz assim, olha, você não precisa fazer política pública na sua comunidade, na sua rede, que eu vou fazer por você. Ele privatiza, de certa maneira, o espaço público, na hipótese de que a concorrência entre essas instituições privadas iria gerar um sentido público. Só que as populações não estão acreditando nisso muito mais, né? Vamos fazer um intervalo. No segundo bloco, negócios sociais e suas relações com a sustentabilidade. Fique agora com as principais notícias do dia no Band News. Estamos de volta com o programa Capital Natural. Nossa missão no programa de hoje é fazer uma síntese dos debates que realizamos no ano passado sobre o conceito e a importância do capital social e seus desdobramentos. No segundo programa que selecionamos, conversamos sobre negócios sociais com Mônica de Roure, diretora da Ashoka no Brasil, organização mundial que fundou o conceito de negócio e inovação social, e com o empreendedor social André Albuquerque, fundador da Terra Nova, empresa especializada em resolução de conflitos fundiários urbanos. Veja agora os principais momentos do debate. André, um negócio social, para o leigo, por exemplo, é um negócio que envolve a sociedade. Por exemplo, nós vendemos milhões de telefones celulares, seria teoricamente um negócio social. Mas há uma diferença entre o negócio social que nós estamos nos referindo e nem todos os negócios que são sociais. Qual é essa diferença, na sua opinião? Bom, o negócio social, eu acho que tem o diferencial maior é que ele tem uma causa, né? Assim, uma causa social, é algo que motiva o empreendedor, que vai além da questão da lucratividade, do negócio em si, né? Então, você tem uma causa pela qual lutar, né? Um ideal de transformação social, de melhoria de qualidade de vida de uma população, e aí você encontra uma forma de dar sustentabilidade àquela atividade, transformando ela num negócio. Mônica, o que o negócio social pode fazer pelas pessoas que as ONGs e o governo não fazem?
É interessante, o André estava falando, hoje em dia no Brasil, e você também apontou, Gabeira, que há uma série de definições sobre o que é um negócio social, não existe um conceito fechado. Então, tem alguns negócios sociais, como é o caso da Terra Nova, que nasceu como empresa social. Há outros que ainda estão sob a forma de organizações da sociedade civil. Agora, o que acontece que é diferente é que o negócio social ligado a uma causa, ou seja, ele tem a perspectiva de gerar um impacto social, ele luta ele consegue uma geração de direitos econômicos. Porque durante anos a gente lutou no Brasil pelo viés de uma afirmação de uma agenda de direitos humanos. Agora a gente nota que a gente precisa ir a um passo além, que não só a gente tem que manter essa agenda de direitos humanos, como é a agenda da educação, direitos ambientais, enfim, direitos sociais, mas também que a gente consiga gerar direitos econômicos. E isso implica uma questão de inclusão e apoio a várias causas, desde negócios ambientais quanto negócios sociais, como é o caso da Terra Nova, que o público vai conhecer agora, mais softwares livres para inclusão de portadores de deficiência visual e uma série de outros negócios que têm surgido no Brasil e algumas organizações sociais que estão surgindo com um modo diferente de atuar, ou seja, ligar a geração de ativos sociais com a geração de ativos econômicos. Né? Esse é o grande desafio que a gente tem aí pela frente. André, quando você participou do Terra Nova, entrou no Terra Nova, você poderia ter fundado uma ONG, poderia trabalhar na administração do governo. Por que você escolheu esse caminho? Para dar sustentabilidade, você tem que calibrar o teu ganho para que ele não fuja do aspecto social da operação, né? E que ele consiga ser equalizado dentro desse sistema. Então, esse foi o desafio que a gente veio tendo na Terra Nova. Você acha que todo o capital obtido nesse tipo de negócio deve ser reinvestido? Existe um espaço para o lucro, pura e simplesmente? Existe uma série de discussões hoje em dia e há duas possibilidades. Aí depende muito da forma que o negócio é criado, que o negócio social está sendo levado. Alguns que estão atrelados a uma missão social muito forte e que, além disso, ele é criado para a manutenção de uma organização social por detrás, ele geralmente reinveste lucro. Outros não, eles conseguem manter seu foco no impacto social e gerar lucro para a participação. São dois caminhos e nenhum deles não tem ambos o legítimos, estudante, são todos dois legítimos. O importante é manter o foco no impacto social, na transformação social. Você acredita que basta se relacionar com um público de baixa renda para se ter um negócio social ou é preciso de outras características? Eu acredito que é preciso de outras características. Hoje em dia, há alguma confusão. Por exemplo, quando uma empresa ela desenvolve uma estratégia para trabalhar com a base da pirâmide, ou seja, estender a sua linha de produtos para a base da pirâmide, é uma atuação legítima da empresa, é uma questão importante. Muitas delas o fazem estimulando o ecossistema de microempreendedorismo para essas populações, enfim. Trabalham com princípios de sustentabilidade, outras não, e são ações legítimas no escopo da área de negócio da empresa, mas elas não se caracterizam necessariamente para ser um negócio social. A geração de ativo social deve ter igual importância do que a do ativo econômico. Ou seja, o foco dele não é só na expansão da cadeia do negócio ou um foco num benefício de responsabilidade social ou sustentabilidade que tangencia o negócio, mas que não faz parte dele. André, você trabalharia com uma grande empresa? Quais seriam os termos da associação, se isso acontecesse, no campo do negócio social, é claro? O aporte de uma grande empresa ou associação para desenvolver determinadas ações dentro das áreas de favelas e assentamentos precários, que é o nosso foco,
para nós é bem-vindo, né? Os fundos também, a gente sempre, desde que iniciou praticamente o trabalho, veio procurando, e eu acho que é a sina do empreendedor social, quer dizer, buscar mecanismos de financiamento, né? O funding, que é para aumentar as operações e aumentar o impacto. Ô, Mônica, a Ashoka já estimulou a criação de mais de 300 empresas no Brasil. Qual o nível de integração de ciência e tecnologia nesses empreendimentos? Já se produz computador, por exemplo, através desse processo? Existem várias inovações em que a gente tem apostado ao longo dos anos. A Ashoka não trabalha apenas só com empresas sociais, ela trabalha também com tecnologias sociais que estejam tentando trabalhar a Amazônia, a questão da saúde, a questão da habitação, a questão, enfim. E algumas delas são feitas sob a forma de negócio, outras estão buscando uma sustentabilidade virando negócio. Agora, eu acho que a ciência e a tecnologia, em algumas dessas iniciativas, são importantes. A gente tem alguns empreendedores que trabalham com tecnologias, seja de desenvolver aparelhos com energia solar para surdez, sejam vários empreendedores que criam mini usinas de bioetanol. Então, eles precisam, a gente está tentando apoiá-los também em outras ferramentas. Isso é uma das missões da Ashoka, é apoiá-los com um conjunto de ferramentas que façam com que a ideia deles decole e se consolide e escale mais rapidamente. O Brasil é um país campeão de empreendedorismo. As pequenas empresas surgem a cada momento, elas dão 2 entre 3 empregos e são dirigidas por mulheres, na sua maioria. Esse ritmo está sendo acompanhado pelo negócio social? Está com um pouco mais de... É uma tendência que está surgindo agora. Então, ele está sendo acompanhado. Eu acho que é um campo que tende a crescer mais acentuadamente nos próximos 5 anos. Mas ele é um campo bastante novo no Brasil, né? André é quase que pioneiro nessa área. Tem algumas empresas que elas estão nascendo com esse foco da questão de pensar o acesso e pensar a mudança social, mas ele é um campo ainda restrito, tanto que se a gente for olhar hoje, há muitos investidores interessados em negócios sociais e eles estão tendo uma certa dificuldade em encontrar, porque é um campo bastante novo no Brasil. Mas algumas empresas também ficam no caminho, né? Nem todas conseguem avançar o suficiente. Elas desistem no caminho, não? Desistem, não sei nem se elas desistem, elas têm, porque, ao contrário, o Brasil, o campo do empreendedorismo, é um pouco mais recente do que, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você tem uma tradição de investimento. No Brasil ainda falta a gente gerar um ecossistema de que possa dar investimento semente, porque para empreender você tem que ter toda uma etapa de legalização, você tem que ter o teste da ideia que você teve. E isso requer um outro investimento que não um capital de participação. E no Brasil isso ainda é complexo, esse ecossistema ainda não está estruturado. Então, alguns desses negócios não conseguem chegar ao nível do break-even, né? De chegar a bater a operação com a renda para que ele possa decolar. André, que conselhos você daria ao empreendedor social? O que ele precisa saber antes de se lançar nessa aventura? Muitas vezes você chega o investidor, ele quer investir no teu negócio, mas muitas vezes o investidor faz tantas exigências que algumas vezes eu me deparei assim, olha, o dia que eu tiver condição de te mostrar ou te dar aquilo que você precisa para investir em mim, eu já talvez não precise mais de você, né? Porque o nível de exigência era muito grande. Então, é necessário que todos os investidores, em cada uma das etapas, né, do empreendimento. Agora, o empreendedor social, na realidade, ele conta com outros elementos. E eu acho que essa confiança que está no coração da pessoa que está empreendendo. Porque muitas vezes você não sabe como é que vem, mas aparece o jeito. Vamos para o nosso último intervalo. Na volta,
um exemplo inspirador do que provavelmente é o primeiro passo para uma sociedade mais sustentável: educação para o desenvolvimento humano infantil. Fique agora com as manchetes do dia no Band News. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje apresenta uma síntese dos principais debates que realizamos em 2012 sobre o conceito e a importância do capital social e seus desdobramentos. Dentro do programa que realizamos sobre educação ambiental, conversamos com o educador Tião Rocha, fundador do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, e debatemos a importância da educação para o desenvolvimento infantil. Educação eu aprendi há muitos anos que é qualquer coisa que aconteça no plural. São necessárias no mínimo duas pessoas e elas têm que trocar o que tem pelo que não tem. É pluralidade e aprendizagem. E surgiu de uma pergunta, que eu me fiz há 28 anos atrás, se era possível a gente fazer educação sem escola, ou se era possível a gente fazer uma boa educação debaixo de um pé de manga. E aí nós começamos a experimentar. Nós aprendemos que escola é um meio, educação é um fim. Só é possível fazer boa educação com os bons educadores, que eles não estão vindo e nem sendo construídos em quantidade e qualidade por onde deveriam ser, que as universidades, os centros de formação. Nós começamos em Curvelo, de lá nós fomos levando essas perguntas conosco para onde nós formos, Vale do Jequitinhonha, Vale do São Francisco, Pujari na Amazônia, para fora do Brasil, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, não importa onde. A lógica é essa, sair da escola e base do pé de manga para construir uma cidade educativa ou uma cidade sustentável. Outra pergunta que a gente se fez, se a escola tem que ser o serviço militar obrigatório aos 7 anos. Os espaços de aprendizagem podem ser todos. A escola é um deles. Então eu aprendi que eu não quero tirar os meninos da rua, eu quero mudar as ruas. A rua é o lugar da cidadania, da comemoração da nossa devoção religiosa, da comemoração do título do futebol do nosso país, onde sai o nosso samba com a escola de samba, onde a gente faz a nossa manifestação de protesto. Então é um lugar de formação, boa. Não tem o mínimo interesse em medir o IDH de uma comunidade, porque mede carência. Pegar o lado vazio do copo. Eu quero pegar pelo lado cheio. Então não é IDH, é IPDH. Qual que é o índice de potencial de desenvolvimento humano? Capacidade existente numa comunidade, num território, de acolhimento, convivência, aprendizagem e oportunidade. Se você juntar as iniciais aqui, A, C, A, O, nós botamos esse dia, ele virou ação. Como é que a gente age a partir desse olhar? Eu era professor, fui treinado para ser esse tipo de professor, dentro dessa lógica, dentro da forma, todos os níveis. Eu era professor na Universidade Federal de Ouro Preto. Um dia eu tive uma coisa, lá em Minas a gente chama de clarão mesmo. Chega, eu não quero ser mais professor. O que passou? Eu falei, a partir de hoje eu quero ser educador. Qual é a diferença? A diferença é que o professor é aquele que ensina e o educador é aquele que aprende. E ainda se continua formando professores, dentro de uma lógica, que é da linha de produção da Revolução Industrial. Você tem que quebrar essa lógica. Eu me perguntei se os alunos, os estudantes, se as crianças podem aprender tudo que precisam aprender brincando. No dia que nós não conseguirmos mais inventar os próprios brinquedos, eu começo a comprar. Eu nunca comprei nenhum brinquedo para menino, imagina se precisa. Porque os meninos e meninas podem construir no seu tempo, no seu ritmo, na sua idade, tudo que eles precisam para aprender. E aí, sem nenhum discurso preservacionista, ambientalista, 28 anos atrás, nós começamos a ser os lixeiros da cidade. Nós transformamos o que era lixo em sucata, que era uma matéria-prima, para a gente fazer os nossos brinquedos. Eu lembro que um dia um garoto chamado Robin, eu mostrei para eles um desenho de uma prensa, fazer queijo. E ele virou para mim e falou assim, eu sei fazer isso. Eu falei, por que você sabe? Ele falou, porque eu sei fazer caminhãozinho de madeira. Aí quem aprendeu a fazer caminhãozinho de madeira faz qualquer coisa de madeira. Esse menino me deu uma lição fundamental. Nós não somos criadores de produtos, nós somos criadores de formas. Chama-se MDI, de quantas maneiras diferentes, inovadoras nós podemos. Por fazer um brinquedo,
ou aprender matemática, ou envolver a comunidade, ou construir uma cidade sustentável. Pensar fora da caixa. Esse seria o grande papel, né, do Centro de Formação de Educadores. Não ensiná-los a fazer mais do mesmo. É o documento mais importante que foi produzido no século XX, que é a Carta da Terra. E eu acho que os 16 artigos da Carta da Terra deveriam ser a base de sustentação da construção de todos os currículos, do prézinho, do maternalzinho, até o pós-doctor. A mais importante síntese que eu acho, né, que nós humanos conseguimos produzir, está ali. Quer dizer, aí nós estamos pensando em futuro, nós estamos falando do século XXI. Esse conteúdo que a escola hoje está repassando não tem o mínimo interesse para o século XXI. O programa Capital Natural dessa semana fica por aqui. A partir de agora, queremos estar mais perto de você. Conecte-se com a gente. Entre no nosso site. Curta a nossa página no Facebook. Deixe o seu comentário. facebook.com/Programa Capital Natural. Eu sou o Fernando Gabeira. Continue com a gente.